Olá pessoal, tudo bem? O conteúdo será plano inclinado, leitura do livro didático, página 145 a página 146. O plano inclinado é um exemplo então de máquinas simples. Trata-se de uma superfície plana cujos pontos de início e fim estão em alturas diferentes. Podemos então analisar nessa imagem, né? Que nós podemos estar utilizando então um plano inclinado para levar um objeto, um local, né, mais alto de um local ao outro, né, sendo uma diferença de altura, exigindo-se assim um menor esforço. Existe, né, na natureza o plano inclinado já era usado então antes mesmo, né, de se entender o funcionamento dessa máquina simples. Há registro feito há mais de 4.000 anos, mostrando o uso do plano inclinado nas construções das pirâmides, né? Muito intrigou os estudiosos como que naquela época, sem muitos recursos, eles conseguiram construir, né, essas pirâmides. Claro, com muitos estudos, chegaram à conclusão de que nada mais é através de uma máquina simples, chamado de plano inclinado. Então, nessa imagem, nós podemos analisar como esse plano inclinado facilita, né, no deslocamento dos objetos. Na imagem A, então, nós temos a pessoa, né, sozinha, sem nenhum auxílio, levantando esse objeto ali, que é a caixa. Então, ela vai fazer todo essa pessoa vai exercer, né, uma força que vai tentar erguer essa caixa, então de baixo para cima, né, sem nenhum auxílio. E na letra B, nós podemos observar que isso facilita o deslocamento desse objeto, que vai empurrar, então a intensidade, direção e sentido modifica ali com o auxílio do plano inclinado. Então, o plano inclinado ele vai dividir essa força, né, para exercer, para movimentar esse objeto. Ao invés da pessoa ter que fazer isso sozinho, o plano inclinado vai dividir essa força entre a pessoa e o próprio plano inclinado. Um exemplo, então, de máquinas simples ainda, né, é a cunha, pessoal. A cunha, então, é formada por dois planos inclinados. Tem uma forma triangular e na sua extremidade, né, é bem afiada. Quanto mais fina, então, for essa extremidade da cunha, menor o esforço a ser aplicado. Um exemplo, então, de cunha que nós temos é o machado. Então, quando nós queremos cortar algo, por exemplo, uma madeira, né, nós utilizamos o machado, porque a sua extremidade é bem fina e facilita, então, o trabalho. Como, então, o parafuso é considerado, né, ele é uma máquina simples, o parafuso permite um ganho de uma força, ou seja, né, uma vantagem mecânica. Então, como que nós podemos identificar nesse parafuso onde que está o plano inclinado? Então, os planos inclinados estão enrolados ao redor de um eixo. Na imagem, nós podemos observar isso, né? Nós temos o cilindro, então, que é o eixo, e em sua volta, nós temos, então, um plano inclinado. E esse plano inclinado, ele também possui várias larguras, não existe um padrão único dos parafusos. E o movimento que é realizado no parafuso é o movimento de rotação. Então, quando nós aplicamos, né, e realizamos esse movimento de rotação, uma força é aplicada que é diferente, então, do movimento de rotação, ou seja, o movimento de esforço, tá? Então, o parafuso possui um eixo, em volta desse eixo nós temos o plano inclinado. O plano inclinado, quanto mais afastado um do outro, né, das voltas do parafuso forem mais afastados um do outro, conseguimos colocar então esse parafuso mais rapidamente num objeto, por exemplo, numa madeira ou numa parede. Só que exigirá um pouco mais de esforço, tá? Então, uma curiosidade dos parafusos. Então, quanto mais longe for, né, esse plano inclinado do parafuso, ou seja, essas voltas forem mais distantes, mais rápido ele será inserido no objeto, né, madeira ou uma parede, só que exigirá um pouco mais de força. E aqui está a representação, né,
de alguns parafusos adaptados que nós utilizamos ali no dia a dia e não damos conta que faz parte então de uma máquina simples, né? Temos o soquete da lâmpada para rosquear, para fixar, né? E também o gargalo de alguns potes. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula.